Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo do canal. Não esquece, deixe seu like e se inscreve aí, tá? Bom, é o seguinte, há mais ou menos 1 ou 2 semanas eu fiz aqui pro canal um vídeo falando sobre os bastidores de Chaves. E como a proposta aqui do canal é sempre trazer alguma coisa diferente sobre bastidores de algum filme, de alguma série, alguma análise específica que muita gente não conhece, eu decidi trazer aquela curiosidade porque eu vi que muitos, inclusive fãs de Chaves, não sabiam dessa história, de que foi o Roberto Gomes Bolanhos, que é o criador e estrela da série, ele se reuniu com o elenco e foi para uma festa que teria sido promovida pelo Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes da história. Vou deixar no card aí em cima, se você quiser dar uma olhada. Aliás, vai dar uma olhada depois desse vídeo, que tá bem legal essa história também, essa curiosidade que eu trouxe, que eu acredito que muita gente não conhecia. Assim como a história que promoveu o vídeo de hoje. Porque o que acontece? Justamente agora, né, 1 ou 2 semanas depois que eu gravei esse vídeo, começou a circular na internet um vídeo do Carlos Villagrán, o intérprete do Kiko, fazendo uma revelação. Bom, será que foi uma revelação mesmo ou uma teoria dele? Bom, mas ele falou. Então, como ele falou, vira notícia, e por isso que eu trouxe aqui no canal para mostrar para você, principalmente para quem é fã de Chaves, para ficar de olho nisso, que essa história é bem curiosa e polêmica também. Bom, mas primeiro eu vou dar um contexto para vocês do que aconteceu. Eu acho que a história muita gente conhece, principalmente os fãs de Chaves, mas esse vídeo não. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Mas para contextualizar, principalmente para quem não conhece, o que acontece? Em meados de 1980, acredito também ali no começo dos anos 90, que era uma época que estava estourado teorias da conspiração, lendas urbanas aqui no Brasil, principalmente quando muita gente não tinha acesso à internet. Então, se até hoje você espalha fake news, né, e muita gente acredita, mesmo tendo acesso à informação, você imagina na época que ninguém tinha acesso à internet. Então, às vezes você jogava um boato e que virava verdade na hora. Então, mexeu com muita gente naquela época uma notícia, um rumor de que todo o elenco de Chaves teria morrido em um acidente aéreo durante uma turnê. E aí muitos fãs ficaram arrasados com aquela notícia, muita gente acreditou. E esse rumor se espalhou, principalmente porque o elenco completo de Chaves ainda não tinha vindo ao Brasil. Se eu não me engano, o Carlos Villagrán foi o primeiro a vir aqui no Brasil, o intérprete do Kiko, mas foi a partir de 1992, né? Mas até lá, com o elenco de Chaves não vindo para o Brasil, ganhou ainda mais força essa notícia de que, esse rumor de que o elenco teria morrido nesse acidente aéreo. Isso começou a ser desmentido já a partir dos anos 2000, como as pessoas começaram a ter mais acesso à informação na internet, começou a surgir alguns fóruns de Chaves que também começou a desmentir isso, mas até lá muita gente acreditava nessa ideia de que o elenco de Chaves, nesse rumor de que o elenco de Chaves teria morrido em um acidente aéreo, tá? E até segundo o Edgar Vivar, o intérprete do Seu Barriga, né, que ele é um cara que tem muito contato com os fãs, né? Muitos fãs de Chaves tiram dúvidas sobre a série com o Edgar Vivar, um cara que é bem simpático, bem aberto para esse tipo de conversa. Ele contou que essas informações, esses rumores, na verdade, eles teriam a ver com um grupo de covers do Chaves, porque principalmente naquela época, né, quando o Chaves começou a estourar aqui no Brasil de verdade mesmo, ali nos anos 90, marcou inclusive uma geração, começaram a surgir muitos imitadores de Chaves, né? E segundo o Edgar Vivar, um grupo desses imitadores é que teria sofrido esse acidente. Eu não pesquisei ainda aqui na internet, eu não vi muitas informações a respeito disso, mas segundo o Edgar Vivar, esse acidente teria acontecido com um grupo de covers de Chaves. E aí começou a espalhar a notícia, né, falsa, de que na verdade era o elenco original de Chaves que teria morrido nesse acidente aéreo, e que essa notícia, né, pelo que eu pesquisei aqui, começou a ser espalhada por um empresário. Agora, quem é esse empresário? Sabe, sei lá, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouve, né, mas o rumor existiu, isso é fato, e muita gente infelizmente acreditou. E aí a gente vem pro fato principal que motivou esse vídeo de hoje, que é o vídeo do Carlos Villagrán, o Kiko, em uma entrevista que ele deu ao programa chileno de Pé a Pá, do canal TVN. Esse programa já foi extinto, ele foi exibido lá no Chile entre os anos 1996 e 2005. Bom, mas o que tem nessa entrevista do Carlos Villagrán? Bom, essa notícia, óbvio, esse vídeo começou a circular agora nas redes sociais, começou a ganhar força principalmente no Twitter, chegou até a sair algumas informações, insights a respeito disso, justamente por esse vídeo ter viralizado agora e muita gente não ter acesso. Óbvio que é um vídeo de uma entrevista já antiga, porque o programa foi extinto em 2005, eu não sei a data exata de quando essa entrevista foi exibida, mas começou a circular agora e muitos fãs de Chaves não tinham acesso a isso. Nesse vídeo mostra um trecho da entrevista que o Carlos Villagrán deu para esse programa chileno,
E nesse trecho, o Carlos Villagrán, ele conta que essa notícia sobre essa suposta tragédia, né, envolvendo o elenco de Chaves que teria morrido no acidente aéreo, foi espalhada pela Globo, foi disseminada pela Globo, incomodada com o crescimento de Chaves no SBT, incomodado com a grande audiência que o Chaves vinha dando ali, principalmente no começo dos anos 90. Então agora você pode ver aí o vídeo e tirar as suas conclusões, mas depois eu vou fazer uma ponderação aqui do que eu acho a respeito disso. Chiquitito SBT tuvo el programa del Chavo del Ocho. Le pusieron Chaves. Chaves. Y Globo, que era el monstruo, sí, no lo quiso. De repente lo suelta SBT y crece el rating altísimo que Globo se sorprende y dice, no puedo contra ese programa. Entonces saca la noticia a través de prensa, que era de propiedad de Globo y de la televisión, que todos los integrantes del programa El Chavo del Ocho habíamos muerto en un accidente aéreo para acabar con el rating. Bom, tá aí, mas primeiro a gente tem que ponderar o seguinte, o Carlos Villagrán é um cara conhecido por estilo polêmico. O Carlos Villagrán é um cara que ele sempre dá declarações polêmicas, controversas, inclusive essa história de que parte do elenco de Chaves teria se encontrado com o Pablo Escobar foi revelada por ele. Inclusive no início da pandemia, ele chegou a alimentar algumas teorias que, é curioso, começou a se espalhar muito entre a classe artística no México. Ele defendia que a pandemia era uma mentira, era uma invenção da nova ordem mundial, de alguns empresários, pessoas bilionárias, principalmente envolvendo o Bill Gates, que teria criado toda essa história para controlar a população mundial. Então o Carlos Villagrán, ele é um cara que é muito adepto dessa coisa de teorias da conspiração. Então é sempre bom a gente ponderar isso para não deixar descartada a ideia de que talvez ele tenha ouvido isso, algum rumor de algum empresário brasileiro, de alguma pessoa que chegou e falou para ele, olha, foi a Globo que disseminou isso, e aí ele acabou acreditando nessa história e chegou a espalhar e deu essa declaração para o programa chileno. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que ponderar também que nos anos 90 existia uma guerra muito forte de audiência na televisão brasileira, né, que se polarizou ali entre dois símbolos principalmente, que eram Fausto Silva, o Faustão, com o Gugu, né? O SBT e a Globo duelavam muito ali na audiência durante alguns anos, o Domingo Legal e o Domingão do Faustão. Então tinha uma guerra muito forte ali sobre a audiência que chegou a extrapolar até os limites algumas vezes, né? Então a gente tem que ponderar isso também, que por essa guerra muito aflorada nos anos 90 entre as duas emissoras, não é de duvidar completamente que possa ter acontecido alguma coisa nos bastidores, algumas jogadas estratégicas que chegaram nesse nível, né? Na televisão brasileira a gente nunca pode duvidar de nada. Só que aí vem a grande questão para mim, o grande ponto para mim que eu queria expor aqui, que é o seguinte: não faz sentido a Globo ter disseminado esse rumor, porque o fato da Globo estar incomodada com a audiência do SBT, a Globo poderia lançar estratégias que seriam muito mais eficientes do que você disseminar o rumor de que o elenco de Chaves, né, de uma atração do seu concorrente teria morrido, teria sofrido uma tragédia, pensando que isso vai prejudicar a audiência do concorrente. Porque, pelo contrário, a tendência seria gerar uma comoção ainda maior no público, que iria aumentar a audiência do SBT. Sempre tem aquela coisa do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né, que a gente sempre cita para casos, para exemplos de programas, de apresentadores, enfim, que tem gosto duvidoso, né, que às vezes chegam até a apelar, mas que tá virando assunto. Tá virando assunto naquele momento, que tá repercutindo, então é sinônimo de audiência, né? E durante muito tempo, inclusive até hoje, muitas emissoras, muitos programas apostam nisso, em atrações de gosto duvidoso que as pessoas criticam, mas que dá audiência, que dá repercussão. E no caso de uma tragédia, que é muito triste, óbvio, mas que acaba gerando uma comoção que vai fazer com que seja um chamariz a mais para o programa, e não uma coisa que vai prejudicar a audiência do programa. Então por isso que eu acredito que não faria sentido, né? A Globo seria muito boa se tomasse uma atitude dessa, de lançar o rumor de que o elenco de Chaves teria morrido, correndo o risco de causar uma comoção maior no público, que iria, aliás, alavancar a audiência do SBT. Então não faz o menor sentido, no meu ponto de vista, que isso tenha realmente ocorrido. Mas como foi um rumor, né, óbvio que pende muito mais pro lado da teoria da conspiração mesmo isso aí, mas como foi uma coisa dita por um integrante do elenco da série, né, um dos principais, o Carlos Villagrán, a gente tem que trazer sempre aqui o registro, porque sempre causa muita repercussão, as pessoas gostam de comentar. Mas o vídeo foi exposto aí para você, e aí você tira a sua própria conclusão, se você acredita ou não nessa teoria. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, rapidinho, só trazendo teoria da conspiração, desse vídeo do Carlos Villagrán que viralizou aí na internet nessa última semana. Não esquece, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, até o próximo vídeo,
Valeu!